Seguinte, precisamos falar de Bitcoin. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, o canal onde eu quero descomplicar investimentos, economia e finanças para você. Meu nome é Vitor, eu sou simplesmente um pobre mortal igual você que estudou pra caramba e decidiu tentar explicar isso da melhor maneira possível, da maneira que você mais consegue digerir, beleza? Bom, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Bitcoin, tá? O que eu tô vendo, né? Lá no Instagram, se você não me segue lá, me segue aqui, ó, vou deixar aqui o meu Instagram, é vit.guerreiro, guerreiro sem o i. Lá o povo tá muito efervescente na minha caixinha de pergunta, inclusive, falando sobre Bitcoin, né? Especialmente porque, aliás, não especialmente, exatamente pelo motivo de ter crescido bastante, ter valorizado muito o valor do Bitcoin. Bom, qual que é o problema disso, tá? Toda vez que alguma coisa sobe muito, as pessoas começam a ficar desesperadas nisso. Isso daí é um viés cognitivo chamado FOMO, né? O famoso efeito manada. FOMO, F-O-M-O, significa Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora de alguma coisa que está acontecendo, que você sabe que poderia acontecer com você. Então, por exemplo, o Bitcoin. A pessoa vai lá, não comprou Bitcoin porque não quis, e aí chega uma outra pessoa, amiga dela, comprou Bitcoin, valorizou, sei lá, 1000%, 2000%, e aí você agora olha para aquilo e você fala, poxa, podia ser eu, né? A pessoa não faz nada diferente de mim e agora tá lá, comprou Bitcoin, tá muito melhor que eu, vou comprar também. E aí você quer comprar exatamente por isso. Mas aí entra um primeiro grande ponto que eu quero falar aqui com você, tá? E esse primeiro ponto é o seguinte: você não faria isso se o Bitcoin tivesse caído. Eu sei que é muito difícil você admitir isso, mas você só está preocupado com Bitcoin, você só está querendo comprar Bitcoin, você só está lendo notícias sobre Bitcoin e essas coisas porque está subindo. Você não iria se preocupar com isso se o negócio tivesse normal, se o negócio tivesse caindo. Simplesmente porque deu aquele salto gigantesco nos últimos anos, no último ano, nos últimos 2 anos, que você está preocupado com isso. E como se não bastasse, tudo chega lá, o CEO da Uber, o Elon Musk, o cara da Tesla, eles falam que compraram Bitcoin, que não sei o que, e você fala, meu Deus, é agora que é hora de comprar. Então é o seguinte, vamos falar um pouco de Bitcoin hoje, tá? Eu não sei muito bem como funciona o esquema das criptomoedas, é algo que eu estou estudando para mim mesmo. E é um pouco erro meu também de FOMO, tá? Não tô falando que eu sou o cara bonzão aqui que sei de tudo isso e eu evito tudo. Não, é realmente um FOMO, mas eu me interessei por isso especialmente por causa da tendência da moeda do Bitcoin ser uma boa reserva de valor. Mas a gente vai chegar lá. Então a primeira coisa esse vídeo aqui não é um vídeo técnico sobre Bitcoin, o que você precisa, o que é o Bitcoin, como compra, essas coisas, até porque eu nunca fiz, mas vamos começar pelo básico, tá? Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, ele é uma moeda digital protegida por criptografia. Então você tem lá uma criptografia própria para cada Bitcoin existente no mundo. E por que ele é tão valoroso assim, né? Ele é uma coisa que a pessoa que tende a valorizar bastante, ainda mais porque a demanda é maior por ele, porque ele não é uma moeda que aumenta seu valor monetário, não é uma moeda que tem inflação, tá? Então, vou até deixar aqui no card, eu nem sei onde fica o card nesse YouTube, mas eu vou deixar aqui em cima o meu vídeo explicando o que é inflação, tá? E o que eu quero que você entenda. Os bancos centrais hoje em dia, né, de todos os países no mundo, eles têm metas inflacionárias, ou seja, desde que o padrão ouro foi extinguido, se eu não me engano, lá na década de 70, não tem mais lastro no dinheiro que está lá. O lastro é a palavra do governo, do Banco Central, no caso, que aquilo lá vale alguma coisa. Então, por exemplo, antes você comprava, sei lá, $1, você usava $1, e esse $1 tinha um lastro, né, tinha uma reserva, digamos assim, para ele em ouro guardada. Então, mesmo que você não podia sair imprimindo dólar à vontade, você não podia imprimir dinheiro à vontade, porque você tinha essa reserva. A partir do momento que você teve essa quebra do padrão ouro,
O que aconteceu? Os governos passaram a poder emitir moeda e aí você começa a ter inflação, tá? Eu vou deixar aqui o gráfico do livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações por Longo Prazo, mas eu não quero falar sobre ações hoje, eu quero falar sobre ouro, moedas e Bitcoin. Então você percebe, tá, que até a década mais ou menos ali de 70, por aí, o padrão ouro ainda existia. Então você vê que a valorização do ouro é a mesma da valorização das notas, né, do dólar. E aí quando você teve essa quebra, o ouro continuou a mesma coisa, mas o dólar começou a perder valor. Por quê? Maior emissão de dólar na economia significa que você tem uma oferta maior. Uma oferta maior, naturalmente, vai causar desvalorização daquele produto, tá? O ouro é o contrário. O ouro você tem uma quantidade finita dele no mundo. Você não pode chegar e falar, estou criando ouro. Você não tem a pedra filosofal. E aí o que acontece? O ouro ele sempre vai manter mais ou menos o seu poder de compra frente à inflação, tá? Então, por exemplo, se você comprar 100 gramas de ouro hoje, eles valem a mesma coisa que 100 gramas de ouro daqui a 20, 30 anos. E é nesse ponto que entra o Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que tem todo esse quê de ser uma coisa finita, de ser uma coisa que não dá para se criar. Exatamente por não dar para se criar mais Bitcoins, que já existem no mundo, digamos assim, né? Você tem um valor finito que pode chegar, você está lá minerando, gastando poder computacional gigantesco para minerar, e ao mesmo tempo que você está minerando Bitcoin, você não vai conseguir chegar vai chegar um momento que você não vai ter mais como minerar. Você não vai ter poder computacional para isso, você não vai ter, não sei como é que funciona, mas você tem um valor finito, não aumenta o valor máximo de Bitcoin. E aí que tá, porque o Bitcoin ele vai ter então esse quê do ouro, de ser essa reserva de valor. Se tudo der errado, se tiver a maior crise do universo, todo mundo entrar na besteira, você acha que vai adiantar você ter uma nota de dólar? Se o dólar não tem reserva nenhuma que afirme que aquilo lá vale $1, o que vai valer? O que vai ser o interessante? Vai ser o ouro, vai ser a prata, vai ser o Bitcoin nesse caso. Então, o Bitcoin ele não deve ser visto como simplesmente uma coisa de você chegar lá e investir, tá? O Bitcoin você tem que olhar para ele principalmente como reserva de valor, como uma maneira de resguardar uma parte do seu patrimônio caso dê uma quebradeira geral, tá? E aí é outra coisa também, né? Como eu não invisto em coisas que eu não conheço, eu não sei como funciona o investimento em Bitcoin ainda. Eu estou estudando isso, eu gosto bastante da ideia de ter uma moeda descentralizada e fora de todo o poder dos bancos centrais. Guerreiro Ancap! Eu estou querendo estudar bastante Bitcoin para poder colocar uma parcela na minha carteira, mas por ser reserva de valor, tem que ser uma parcela pequena, sabe? Não coloca tudo que você tem na carteira de dinheiro em Bitcoin. Isso não vai ser uma coisa boa. Pode ser que o Bitcoin comece a valer $1 milhão daqui a 2 anos? Cara, pode. Só que a tranquilidade que você vai ter de ver seu dinheiro variando, né, não vai ser boa para você. O risco que o investimento em Bitcoin traz é exatamente esse problema. E aí que entra, por exemplo, que o Taleb, se você não conhece, o Nassim Nicholas Taleb, ele é um grande escritor, foi ele que escreveu o Antifrágil Cisne Negro. Ele falou que não tem como o Bitcoin ser usado como moeda de compra da maneira que está. Por quê? Por causa da volatilidade dele. Como que você vai precificar, por exemplo, um cafezinho em Bitcoin, sabe? Se toda hora o Bitcoin está lá naquela volatilidade monstra, um tweet do Elon Musk faz o Bitcoin crescer 17%, sabe? Então é exatamente por isso que ainda o Bitcoin é algo muito cru, é algo que você não consegue fazer com que... É algo que você não consegue usar como uma precificação, usar como moeda mesmo, sabe? De troca, você troca ele por um produto. Mas você consegue usar, por exemplo, o dinheiro normal, tá? Então é por isso que você não... É outro motivo pelo qual você não pode colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin. E aí que entra todo o problema, tá? Todo mundo entra nessa coisa, essa empolgação gigantesca de querer comprar Bitcoin, de querer estar participando de Bitcoin, que não sei o quê. Cara, no final das contas, lógico, é um risco que você tem que decidir se vai correr ou não, mas eu acho que não vale a pena. Você só está querendo fazer isso porque o Bitcoin está subindo. Se o Bitcoin estivesse caindo, você estaria querendo pular fora. E assim que ele começar a cair, você vai ver como você não vai pular fora. Você vai ficar desesperado, você vai vender uma parte. Então,
Fica aí minha sugestão, né? Até assim, é o que eu quero usar para mim também, é que eu vou pegar uma parcela da minha carteira e vou colocar em alguma reserva de valor, que é algo que tenha lastro, é algo que tenha mesmo um poder de ter um valor intrínseco àquilo que não seja a palavra de um burocrata governante aí, que simplesmente fala que $1 vale $1 ou R$1 vale R$1. Então, pega uma parte pequena da sua carteira, pode colocar em Bitcoin sem problema, tá? Eu acho que é uma variação de risco aí que você consegue correr, uma pessoa que não tenha tanta aversão ao risco assim, consegue botar aí uns 2% da carteira em Bitcoin, mas é algo que eu ainda não faço, eu estou planejando fazer, e o plano é estudar Bitcoin antes de investir, porque você só pode investir naquilo que você conhece, tá? Então, pelo vídeo de hoje é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui e toma muito cuidado com essa coisa de Bitcoin, pelo amor de Deus, tá? Não deixe sua ganância falar mais do que a sua cabeça, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, eu estou querendo descomplicar tudo que envolva finanças e investimentos e explicar com a linguagem que você usa, a linguagem que nós pobres mortais usamos, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeos novos você ser notificado e compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que está todo emocionado com Bitcoin antes que seja tarde demais, beleza? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.